Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um programa católico Conhecendo a Igreja, que você só escuta sintonizando aqui, a Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família. Estamos aqui aos sábados às 14 horas e com reprise aos domingos no mesmo horário. Hoje, meu querido ouvinte, é 2 de setembro de 2023. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. E como diz São Jerônimo, quando rezamos, falamos com Deus. E quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Que possamos também aproveitar esse mês de setembro para lermos mais a Bíblia, refletir a palavra sobre o que ela está dizendo sobre nossa vida, sobre o nosso dia a dia, né? Bom, meus queridos ouvintes, eu sou a Márcia Cândido e hoje, junto com José Rodrigues, ficaremos com você até às 15 horas, deixando sua tarde assim mais alegre e mais cheia de aprendizado. Então, peçamos a presença de Deus, que transforma a nossa vida através do nosso sim. É sempre nossa fé que nos move, né, meus irmãos? E que possamos ter muita esperança e confiança na misericórdia desse Pai que é todo misericórdia, né, meu querido ouvinte? Hoje nós temos como tema a igreja, sua origem e sua natureza. Digamos então, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue ligadinho aí, porque o José Rodrigues está chegando para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a Igreja, sua origem e sua natureza. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas do professor Felipe Aquino e da revista Pergunte e Responderemos, Dom Estevão Bittencourt, número 341 do ano de 1990, página 434. Então, a igreja, sua origem e sua natureza. Então, uma síntese apresentada da palestra do cardeal Joseph Ratzinger, Bento XVI, que veio trazer esta reflexão num curso para os bispos, um curso de atualização teológica para os bispos no Brasil. Então, aos 26 de julho de 1990, o cardeal Joseph Ratzinger proferiu uma palestra pública sobre a Igreja, sua origem e sua natureza. Perante um auditório superlotado, discorreu serenamente sobre um tema hoje controvertido, visto que há estudiosos que negam tenha Jesus fundado a Igreja. Esta seria a criação dos apóstolos após sofrerem a decepção de não verem o fim dos tempos. Por conseguinte, dizem, se os apóstolos fundaram a Igreja, os sucessores dos apóstolos podem hoje reformá-la radicalmente ou extinguir a instituição existente para fundar outra, oriunda do povo e moldada segundo os traços de uma república democrática contemporânea. Então, eis a síntese e o teor da magistral conferência do cardeal Joseph Ratzinger. Um pouco de história recente, que é a Igreja, de onde provém, será expressão da vontade de Jesus Cristo? São algumas perguntas que vêm sempre em mente quando nós falamos da igreja, falamos em igreja. Então, para elucidar tais perguntas, há tantas teorias entre os exegetas e teólogos que parece impossível dar uma resposta para elucidar, uma resposta segura a tais indagações. Deveremos, então, desistir da pesquisa
e passar simplesmente para a vivência do Evangelho segundo os critérios individuais de cada cristão? Tal atitude seria grave infidelidade a Cristo. Ao estudioso cristão não é lícito fechar-se ao ceticismo. Então, como então proceder para chegar a uma elucidação das questões propostas? O melhor ponto de partida há de ser a procura de uma visão de conjunto das teorias exigentes. Uma vista aérea panorâmica das mesmas permitirá descobrir caminhos que levem a uma solução do aparente impasse. Ora, podem-se distinguir três camadas de teorias sobre Jesus e a Igreja, propostas pelos teólogos dos últimos anos. A primeira teoria, a exegese dita liberal, concebia Jesus como um pregador liberal que reduzia a religião à ética cristã. Opunha-se às instituições existentes em sua época, por conseguinte não terá fundado alguma instituição ou igreja, mas haverá despertado nos homens o desejo de experiência de Deus meramente pessoal e subjetiva. A segunda, tais concepções perderam sua voga após a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918. Os povos perceberam que o ceticismo e muitos esteios de uma falsa autoafirmação do homem haviam fracassado. A guerra incitou os homens a reconhecer sua fragilidade. Isto os levou a procurar estimar de novo os valores sagrados. Tomaram consciência de que Jesus era avesso ao culto de Deus e à liturgia, como fora dito pelas gerações anteriores. Consequentemente, o protestantismo na Alemanha, na Inglaterra, na Escandinávia, restaurou com novo interesse a prática da oração e os ritos sagrados. Entre os católicos, a Eucaristia foi mais reconhecida como centro da vida cristã. O movimento litúrgico tomou vulto e reavivou a piedade. Nesta fase tiveram certa influência os teólogos ortodoxos russos exilados em Paris, que contribuíram notavelmente, para a elaboração de uma eclesiologia eucarística mais densa e profunda. Tornou-se forte a consciência de que o Messias deixou as linhas fundamentais da constituição de um povo santo ou messiânico. E a terceira corrente sobreveio a Segunda Guerra Mundial, que por sua vez deslocou o foco de atenção dos estudiosos. Uma das mais notáveis consequências do conflito foi a abertura de um fosso crescente entre povos ricos, liberais e povos pobres no Ocidente. Os povos do bem-estar restauraram a antiga filosofia liberal, que por sua vez ressuscitou a teologia liberal, segundo a qual Jesus foi tão somente um moralista desligado de instituições. Alguns teólogos apelaram para a distinção existente no Antigo Testamento entre sacerdotes e profetas. Aqueles teriam representado a lei e as instituições de Israel, ao passo que estes significavam o carisma e a oposição às instituições. Ora, Jesus se teria alinhado do lado dos profetas contra os sacerdotes, por conseguinte não terá fundado igreja alguma. Mas, diziam tais estudiosos, Jesus julgava que o mundo acabaria em breve ou com a pregação do próprio Cristo, com a geração do próprio Cristo, de modo que lhes era alheia a ideia de criar uma instituição duradoura. A sumária exposição das três camadas de teorias feita aqui manifesta de que cada qual delas é o reflexo da sua época ou foi marcada pelas circunstâncias sociais, políticas e culturais da respectiva época. A eclesiologia foi formulada em
consonância com esses fatores extrínsecos e contingentes, e não de acordo com a memória da Igreja, ou seja, com as concepções constantes e tradicionais que formam o fio condutor da história e da doutrina da Igreja. É, pois, necessário redescobrir a memória e a tradição da Igreja. Então, meus amados irmãos, um pouco aí dessas teorias sobre a teologia da Igreja, o que é as correntes dos teólogos, dos exegetas que elucidaram o século passado. Um tema um pouco mais chato de se falar, mas que se faz necessário para que nós possamos ter uma clareza do que realmente é a Igreja, do que é a sua origem, do que foi a sua origem e também do que é a sua natureza. Então, para o grande teólogo da Igreja dos últimos tempos, o cardeal Joseph Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI, vai nos trazer também essa certeza e essa melhor elucidação do que realmente é a Igreja. Então, para começar, notemos a frequente ocorrência da expressão Reino de Deus nos escritos do Novo Testamento. Aparece 122 vezes nestes, sendo que 99 vezes nos evangelhos sinóticos e 90 vezes diretamente nos lábios de Jesus. Era na base desta verificação que Loise dizia: Jesus pregou o reino de Deus, a consumação definitiva da história, mas o que veio é a Igreja. Eis, porém, que a oposição reino de Deus versus Igreja é falsa. Com efeito, os profetas do Antigo Testamento anunciavam o reino de Deus como realidade última e definitiva. São João Batista também reunia os homens numa só comunidade que aguardava o termo final da história. Ora, Jesus veio justamente como representante de Deus, Pai, para reunir os homens no reino prometido. Este, porém, não é um lugar, um espaço, é Jesus mesmo. É Deus posto diante do homem. Observemos que quando Jesus se aproximava do povo para anunciar-lhe a boa nova, dizia-lhe: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus é o reino que se aproxima. Onde ele está, aí está o reino. O reino de Deus é a atuação de Deus na história dos homens. Por isso a frase de Loise deveria ser assim corrigida: anunciou-se o reino e chegou Jesus. Esse Jesus nunca está só. Ele veio reunir os homens num só povo, dentre as diversas imagens que designam esse povo: rebanho, cidade de Deus, templo de Deus, campo de Deus. A preferida é a imagem da família de Deus. Nesta, os homens são filhos de Deus e Jesus é o primogênito. Nessa família, 3 pontos chamam-nos a atenção. Os discípulos pediram ao Mestre que lhes ensinasse uma oração, a oração da comunidade. Na verdade, os grupos religiosos outrora tinham como marco constitutivo uma oração própria. Em resposta, Jesus ensinou: Pai Nosso. Isto quer dizer que a comunidade congregada por Jesus está ligada à oração. A oração a distingue, caracteriza e consolida. Segundo ponto, mais, a comunidade de Jesus não é um núcleo amorfo. Jesus chamou 12 seguidores. Este número é tão importante que servia para designar 100 apóstolos. A comunidade. Só após a ressurreição do Senhor foram eles chamados apóstolos.
Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 1, Marcos 6, versículo 7, 3, 14. Por isso, após a defecção de Judas, o número 12 foi restaurado pela escolha de Matias. Ora, o número 12 lembra os filhos de Jacó, dos quais descendiam as 12 tribos de Israel. Jesus, acompanhado pelos 12, faz as vezes de patriarca de um novo Israel. Este é consagrado não pelos traços do sangue, mas pelas da pertença a Jesus. Além dos 12 seguidores imediatos, Jesus tinha 70 discípulos. Ora, também este número tem suas conotações valiosas. Com efeito, os antigos concebiam o mundo povoado por 70 povos. Gênesis capítulo 10, versículos de 1 a 32. Também foram, segundo se dizia, 70 os tradutores da Bíblia de Israel, do hebraico em grego, Septuaginta, o que significava que era o livro destinado a todas as nações. Assim, acompanhado por 12 apóstolos e 70 discípulos, Jesus quer chamar todos os homens para que integrem o novo povo de Deus. Ele, aliás, termina a sua missão terrestre enviando os apóstolos a todos os povos para que os batizem e os façam discípulos de Jesus. Mateus 28, versículo de 18 a 20. E o terceiro ponto, a oração comum dos seguidores de Jesus foi acompanhada de novo elemento cultico. Sim, Jesus quis transformar a Páscoa de Israel em selo de uma nova aliança de Deus com os homens, com todos os homens. Cumpriram-se assim as profecias de Isaías concernentes ao servo de Yahvé, Isaías 52, versículos 13 a 53. 12. Vítima de expiação pelos pecados, que reuniria os homens e todos e reconciliados os levaria a Deus Pai. O pão e o vinho da nova Páscoa foram entregues aos apóstolos como sendo o alimento que une os discípulos com o Senhor Deus e uns com os outros. A aliança do Sinai foi assim ultrapassada em favor de outra, cujo mediador e ponto central é o próprio Jesus. A Eucaristia, nome dado à ceia instituída por Jesus, não é, pois, um culto semelhante aos que já existiam. É celebração de aliança, da nova e definitiva aliança. Ela faz dos homens o povo da aliança, mediante a participação no corpo e no sangue de Cristo. Desta maneira, a Eucaristia é a origem e o centro da vida da Igreja. Ela faz a Igreja e a Igreja, por sua vez, faz a Eucaristia. Tendo assim percorrido as grandes linhas do mistério de Jesus, examinemos a face da Igreja dos Apóstolos. Então, meus amados irmãos, aqui ele vem nos trazer uma clareza sobre a nova aliança, sobre o novo povo de Deus, que é a Igreja. Deus chamou Abraão e formou um povo, Israel, o povo judeu, fundado nas 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E assim celebravam a aliança de Deus, um povo, e ele vai nos trazer também justamente esta mensagem, a igreja como um novo povo de Deus, fundada sobre os 12 apóstolos, fazendo menção e ligação com as 12 tribos de Israel. Então, faz necessário esta reflexão um pouco sobre a história do povo de Israel para nos trazer a clareza do que é a igreja, do que é a nova aliança, a aliança do sangue de Jesus,
né, já que Deus perdoava os pecados do povo de Israel no sangue do Cordeiro, que era sacrificado sobre o altar no templo. Então, ele traz agora Jesus como Cordeiro, como apresenta-nos como patriarca, né, fundador das 12 tribos, os 12 apóstolos de Jesus, e assim a aliança na igreja. Então, a Eucaristia é o centro da igreja, né? A igreja, a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Então, a igreja dos apóstolos, os livros do Antigo Testamento designavam Israel como povo de Deus. No Novo Testamento, o povo constituído pela Eucaristia é chamado eclésia, igual à igreja. Por que isto? A palavra carral no Antigo Testamento significa assembleia. Assembleia de caráter cultivo, político, jurídico. Compreendia não só homens, como as assembleias políticas e jurídicas da Grécia, mas também mulheres e crianças. Ora, após o exílio de Israel na Babilônia, 587-538 a.C., os judeus ficaram esparsos por diversas regiões do Oriente Médio, do Egito e do Ocidente. Essa dispersão quebrava brutalmente a unidade do povo. Aliás, já violava pelo cisma das 10 tribos em 930 após a morte de Salomão. 1 Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 33. Por isto os judeus pediam a Yahvé que congregasse o povo disperso, restaurando o carral ou o povo reunido. Nutriam ardentes anseios neste sentido, especialmente nos tempos próximos à vinda de Cristo. Ora, Jesus veio realizar estes anseios, por isso os cristãos das primeiras gerações, assumindo o nome grego eclésia, convocação, chamamento dos que estavam longe, queriam declarar que nele se realizava a nova carral almejada pelos judeus. A lei Torá da carral antiga se transformava em lei do amor. João 13:34. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, entregando a vida por seus discípulos num gesto de amor, podia promulgar a nova aliança sobre este amor, fazendo dele a grande diretriz de vida dos seus seguidores. Então, a noção de igreja assim entendida é explicitada no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas. Tem-se aí uma eclesiologia narrativa, isto é, descrita através da narração de fatos históricos. Todo esse livro sagrado se prestaria a fecundo estudo da concepção eclesiológica dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs. Neste contexto, seja suficiente realçar 3 quadros apresentados no início de tal obra. Então, Atos capítulo 1, versículos de 12 a 26. Temos aqui a primeira reunião dos seguidores de Jesus. Estavam no cenáculo Pedro e os 10, Judas, apostatara, e Matias ainda havia de ser eleito, Maria Santíssima e alguns discípulos, homens e mulheres fiéis. Todos os pormenores deste quadro são importantes na sua própria singeleza. A sala de reunião era o cenáculo ou a sala da instituição da Eucaristia na última ceia. Os 11 apóstolos são apresentados um por um, perseveravam unânimes na oração ou numa atitude de abertura para a graça e a vontade de Deus. O seu número total era de 120, o que lembra o número 12, sagrado e profético, pois indica a totalidade. Era o número das tribos de Israel
e dos apóstolos de Jesus. São Pedro se fez porta-voz do desígnio de Deus. Era preciso escolher o substituto do 12º apóstolo ou do traidor. A escolha se fez mediante um sinal de Deus que indicava Matias à comunidade orante. A decisão veio do alto, pois o quadro não era o de um parlamento que decide por critérios humanos, mas era o de uma autêntica carral, eclésia, ou de um povo convocado pela graça de Deus, unido em santa aliança ao Senhor e regido por critérios transcendentais. Era ele o espelho do novo povo de Deus, no qual Pedro exerce uma função primordial, fortalecendo e confirmando seus irmãos, levando-os a identificar-se com o plano de Deus. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo, já já retornamos para esta nossa conversa, que vai nos trazendo um novo olhar sobre o Novo Testamento, sobre os Evangelhos, sobre Atos dos Apóstolos, sobre a Igreja. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo para a nossa conversa, sobre o tema de hoje, a Igreja, sua origem e sua natureza. Vimos aí a clareza da teologia desenvolvida pelo cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, um dos maiores teólogos da nossa Igreja, do nosso tempo. Então, 4 características assinalam a Igreja nascente: a fidelidade ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e a oração. Isto quer dizer, a palavra de Deus e o pão sacramental fundamentam a Igreja de Deus. Esta é algo de institucional. É preciso obedecer aos ensinamentos dos apóstolos. O cristianismo não é algo que se possa viver isoladamente, na base de instituições particulares. O cristão deve sentir-se membro de uma comunidade selada pela fração e partilha do pão eucarístico. A fidelidade dos cristãos a Cristo implica o respeito a um testemunho vivo, a palavra viva dos apóstolos, a vida e o agir da comunidade, mais do que a um livro. Os livros sagrados, evangelhos, epístolas, são posteriores a esta fase da Igreja nascente. Esta encontrava na palavra proferida e vivida o seu liame e a sua luz, ou o roteiro de sua fidelidade a Cristo. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí as características que assinalam a nossa igreja, a igreja nascente. Entre Atos 1, 12, 26 e Atos 2, 42, 47, acha-se a cena do primeiro Pentecostes cristão. Atos 2, versículos de 1 a 14, esta significa que a igreja, eclésia, convocação, não é obra criada ou fundada pelos homens, mas pelo Espírito Santo. É este quem comunica aos apóstolos o dom das línguas, mediante as quais puderam chamar a nova carral judeus e não judeus, ou pagãos. As línguas multiplicadas em Pentecostes significam as muitas culturas humanas convocadas a se entrelaçarem sob a orientação de uma só fé e um só amor. É interessante que São Lucas registra como presentes ao primeiro Pentecostes judeus provenientes de 12 partes do mundo: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene.
além dos romanos representantes do mundo pagão. Com outras palavras, são convocados judeus e gentios, ou seja, todos os povos. Assim, a igreja já ao nascer é católica ou universal. Depois da comunidade de gentios, da comunidade de Jerusalém, foram fundadas outras comunidades na Terra Santa e também fora da Terra Santa, mas não foram essas comunidades esparsas que deram à Igreja o seu cunho de católica, ou, ao contrário, foi a índole católica da Igreja, oriunda em Jerusalém, que se transferiu para as outras comunidades eclesiais, tornando-as católicas. Pentecostes, levando a multiplicidade dos homens e das culturas à unidade da Eclésia, resgata o episódio de Babel, no qual a unidade se dissolveu em multiplicidade por causa da arrogância dos homens frente a Deus. A volta à unidade se faz sem violência nem constrangimento, mas por efeito do amor derramado pelo Espírito Santo nos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. No decorrer do livro dos Atos, São Lucas desenvolve o acontecimento em Pentecostes, o acontecido em Pentecostes, o caminho da Boa Nova e da igreja oriundas em Jerusalém, berço judaico, e destinadas aos pagãos, cuja capital era Roma. Sim, o livro começa em Jerusalém, no cenáculo, apresentando a nova Carral e seu Pentecostes, e termina em Roma, esta cidade, na mente de Lucas tem valor teológico, é o ponto que sela e confirma a catolicidade da igreja. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a igreja é romana porque está fundada, nas duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, que deram o seu testemunho e derramaram o seu sangue no martírio em Roma. Então, ele vai fazer esta ligação teológica. São Lucas, primeiramente, no livro dos Apóstolos, e ele vai discorrer sobre isso, o cardeal Joseph Ratzinger. No decorrer do livro dos Atos, São Lucas desenvolve o acontecido em Pentecostes, o caminho da Boa Nova, e em Jerusalém, no cenáculo, apresentado a nova Carral. Então, meus amados irmãos, faz-se necessário repetir esta parte para que nós entendamos que a igreja tem origem lá em Jerusalém, mas se torna universal pela diversidade de povos presentes no primeiro Pentecostes, católica, universal, e vai com o seu ponto até Roma, termina em Roma, para que Lucas apresente assim a importância teológica tanto de Jerusalém como da cidade de Roma. O livro de São Lucas, aliás, é todo ele escrito em perspectiva profundamente teológica, demonstra o mistério da Igreja, que é a continuação da Assembleia do Povo Antigo Testamento, disperso nos tempos de Cristo e convocado para constituir novo povo, baseado não sobre a pertença a uma raça, mas sim sobre a pertença a Jesus Cristo, que é o reino de Deus iniciado. Tal presença implica nova aliança firmada no sacrifício de Cristo, que pão e vinho sacramentais perpetuam sobre os altares. Assim, São Lucas, de certo modo, antecipou as questões que se colocariam posteriormente sobre a origem e a natureza da Igreja e forneceu a chave para resolver os problemas eclesiológicos de nossos tempos. Eis a síntese da conferência do cardeal Joseph Ratzinger. A conclusão
deste texto responde às indagações iniciais que Jesus fundar a igreja, que é a igreja. Como se vê, a resposta não é deduzida de contingências da história, mas da memória da igreja, ou seja, dos arquivos mais autênticos da mesma. É a história da salvação considerada desde o Antigo Testamento, que apresenta a igreja como fruto de longa preparação. A aliança do Sinai, a ceia de Páscoa, a assembleia carral de culto a Deus e de comunhão fraterna. São concepções do antigo Israel que chegam à sua plenitude na eclésia ou na assembleia convocada que reúne em seu bojo judeus e gentios, ou seja, todos os homens. A catolicidade da igreja não extingue as peculiaridades étnicas e culturais, mas faz convergir para constituírem um novo povo consolidado pelo amor de Deus, derramado nos corações mediante o Espírito Santo. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, é o doutor que faz reviver os antigos episódios e mostra a igreja fundada pelo próprio Cristo como emissário do Pai e patriarca da linhagem dos filhos de Deus. Em Cristo os homens são feitos filhos no Filho. Então, meus amados irmãos, aqui nos é apresentada esta visão panorâmica e teológica, né, da igreja, da sua origem e sua natureza, a clareza de pensamento do Papa Bento XVI, então cardeal Joseph Ratzinger, ao fazer esta palestra para os bispos no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1990. E também nos eleva a uma nova visão dos textos bíblicos da igreja, que vai consolidando para nós a origem, a natureza da igreja, né? Da nova carral, né? A eclésia, convocação do povo de Deus, né? Para se reunir, não só mais um povo, os judeus, mas todos os povos reunidos em Cristo e no amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações. E isso vai trazendo para nós uma nova imagem do que é a igreja, do que realmente representa a igreja, a nova aliança celebrada no Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, e no chamamento que ele faz, né? E também no envio, onde Jesus vai enviar os 12 apóstolos para anunciar o Evangelho a toda a criatura, todo o povo, para que possam ser chamados a esta união íntima com Deus e possa se transformar no novo povo de Deus consolidado naquelas características, 4 características: fidelidade ao ensinamento dos apóstolos que receberam este ensinamento do próprio Cristo Jesus, a comunhão fraterna, a fração do pão e a oração. Então, a palavra de Deus, o pão sacramental, é que fundamentam a igreja. E esta é algo de institucional, a partilha eucarística, a oração. Tudo isso vai nos caracterizando e nos trazendo esta memória de igreja, de pertença a Cristo e à sua igreja. E ele nos apresenta assim de uma clareza muito grande, o cardeal Joseph Ratzinger. E hoje, sábado 2 de setembro, nós vamos apresentar aqui o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30,
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantas e ceifas onde não semeias. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, Mateus narra para nós esta parábola dos talentos, onde Jesus vem nos dizer que Ele nos dá os dons que necessitamos para que nós possamos produzir estes frutos, frutos que nós devemos apresentar a Deus quando nos reunirmos com Ele, quando Ele nos chamar após a nossa morte. Nós devemos apresentar estes frutos, que é fruto da graça que Deus nos dá, que Deus nos concede, esses dons, os talentos, para que assim nós possamos fazer a vontade de Deus, anunciar o reino de Deus aos nossos irmãos, dar testemunho do amor, de pertença a Cristo, para que assim, com as mãos cheias, nós possamos apresentar as nossas obras diante do próprio Cristo, para que Ele possa nos dizer: vem participar da nossa alegria. Quando nós negamos estes talentos, escondemos ou deturpamos a sua função, ao invés de apresentar este Jesus, este amor de Deus para os nossos irmãos, quando nós enterramos tudo isso, aí Ele vai nos trazer uma outra realidade, a realidade de que
nós não quisemos fazer parte desta Assembleia de Deus, desta aliança celebrada no sangue do Cordeiro, que é o próprio Cristo, e ele vai dizer para este servo mau e preguiçoso, e vai dizer para tirar dele até o que tem e jogá-lo fora, onde haverá choro e ranger de dentes, lá na escuridão, ou seja, no inferno. Nós deixamos de participar da alegria de Jesus, da alegria de Deus em Cristo, para estarmos sem Deus, um verdadeiro inferno. Que nós possamos, meus amados irmãos, pedir esta graça de Deus de colocar em prática os dons, os talentos que Ele nos concede, dar testemunho do seu amor, da pertença a Cristo, testemunhos que vão edificar outras vidas e também edificar a nossa vida. Nós possamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Deus esta graça, a intercessão de nossa Mãezinha do Céu, Mãe, a Imaculada Virgem Maria, para que possa guiar a sua igreja, a igreja de seu Filho Jesus, a igreja de Deus, guiada pelo Espírito Santo, nascente da graça santificante, que é o Espírito Santo lá em Pentecostes, para que o Papa Francisco tenha sabedoria para conduzir a igreja, juntamente com os bispos do mundo inteiro. E aqui coloco e apresento nosso bispo Dom Geraldo, e você, amado ouvinte, pode apresentar o seu bispo, todos os sacerdotes do mundo inteiro, e aqui apresento o nosso pároco, Padre José Vanilson. Rezemos, meus amados irmãos, juntos esta Ave Maria por nós, igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu desejo um final de semana assim cheio de muita luz. Lembre-se que nada é por acaso na vida da gente. Tudo tem um motivo para acontecer, porque nenhuma folha cai sem que Deus permita. E se algo lhe aflige nesse momento, meu querido ouvinte, coloque seu joelho no chão e reze. Peça a Deus força para enfrentar as tempestades. Olhe para frente, Deus está contigo. Convide Deus para estar presente na sua vida. Agradeça a Ele por estar presente sempre que a gente chama. Não é assim que acontece? Mesmo nós deixamos Deus longe da nossa vida, quando nós precisamos dele, ele está ali presente, cuidando cada detalhe, não é isso? Fé, é isso que devemos ter. Fé e esperar pelos planos de Deus na vida de cada um de nós. Rezemos então assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, querido ouvinte. Continue ligado. Vem aí, Padre Reginaldo Manzotti, a hora da misericórdia. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.